Noite. Pediram-me para falar aqui um pouco de arbitragem em relação ao jogo de ontem, em relação a algumas coisas. Dizer que, primeiro, eu não acho os árbitros brasileiros que sejam maus. Acho que o grande problema do Brasil é a falta de critério. Nós tivemos agora no Mundial o Rafael Claus, o Wilton e o Abate e tiveram boas atuações porque aí os critérios são claros. Como vimos, por exemplo, uma falta que aqui no Brasil deu a expulsão do Carrascal, no Mundial nem sequer falta é. É esse o critério, se o critério é diferente aqui no Brasil tem que ser sempre o mesmo. E em relação ao jogo de ontem, há duas coisas. A primeira é ser claro se a utilização do braço, ostensivamente, mesmo que o braço esteja perto do corpo, ostensivamente para tirar vantagem, é falta ou não é falta. E vir a Comissão de Arbitragem da CBF dizer que não é falta, e não é falta em nenhum estádio do Brasil, não é falta em nenhuma parte do campo, pode-se fazer golos com o braço assim, porque aquilo que se passou ontem, na minha ótica, e já perguntei até a alguns árbitros amigos que tenho por esse mundo fora, aquilo é penalti porque ele tira vantagem na utilização do braço, apesar do braço estar quase junto ao corpo. Mas é clara a intenção dele de desviar a bola e a trajetória da bola com o braço e não com outra parte do corpo que é jogável. E o braço, que eu saiba, não é jogável. De qualquer forma, a Comissão de Arbitragem tem que vir e tem que dizer não. Aqui a regra é esta. E a regra é sempre esta. E isso ajuda o árbitro e ajuda o VAR. Porque eu não culpo o Daron, que até considero um excelente árbitro, mas não o culpo porque a visão deles, cara, não era mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser essa para sempre e a CBF tem que dizer que é essa. O que não pode acontecer são eu ouvir os especialistas de arbitragem e eles dizerem eu tanto dá se marcasse para mim estava bem, se não marcasse também está bem. Isso é que não dá para ser, porque isso depois vai acontecer que num campo não vão marcar, num estádio não vão marcar e noutro estádio vão marcar e é isso que cria e que gera as polémicas e faz com que a arbitragem não tenha a tranquilidade suficiente para poder fazer o bom trabalho que se pede a eles. Em relação ao impedimento automático, eu acho que há aqui um ponto que eu não sou especialista nem especialista em arbitragem, nem especialista em tecnologia, mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Porque normalmente aquilo que assistimos, tanto agora na Copa do Mundo como noutras ligas, é uma imagem que mostra a altura da bola sair e depois é traçada a linha aí e mostra todo o campo. Ali não, só mostrou os dois jogadores. O pé do Alacian e o pé do outro jogador. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e eu não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo, está a ser traçado assim, falta-nos um software qualquer para mostrar isso, mas está a ser traçado assim. Porque isso evita qualquer polémica, e há polémicas todos os fins de semana, mas o que se pede é critérios iguais, e isso não depende dos árbitros. Isso depende da Comissão de Arbitragem da CBF. Boa noite. É isso, um posicionamento firme, né? Um posicionamento importante. Importante esse posicionamento do José Botto de cobrar o que seja em todos os estádios seja marcado um pênalti, não seja marcado o pênalti numa situação como aquela, né? Não seja marcado, porque não adianta agora, depois no jogo do Flamengo, marcar o pênalti, é contra o Flamengo, né? Que tenha esse critério, uma cobrança justa do José Botto. E a outra é que apareça a imagem do momento que a bola sai do pé do jogador no impedimento semiautomático. Certíssimo José Botto. O Flamengo pode ter sido prejudicado em 2 lances, tá? Não adianta nada. O Flamengo empatar ou ganhar, e aí o Palmeiras perde o jogo dele lá, mas o Flamengo, que poderia ganhar o jogo, empata. Aí tirou o mínimo possível de pontos. Ou seja,
Que situação, né? Que situação. Boto tá certo em reclamar. E não é questão de choro, tá, gente? Não é questão de choro. Vamos começar sobre a situação do Almada, para vocês saberem que o negócio está evoluindo e para vocês terem certeza do que está acontecendo, se ele vai ser apresentado ou não. Então vamos lá. Segundo a nossa apuração, publicada mais cedo também pelo Pablo Rafael Rua, tem feito muitas coisas em parceria com a gente no X, vocês podem ver lá que ele tem publicado com apuração conjunta com a gente e com o Planeta do Flamengo. Tá? A diretoria do Flamengo nega que Almada já teria sido liberado para realizar exames médicos, tá? Como noticiado por alguns veículos estrangeiros. Ainda existem algumas etapas a serem cumpridas no negócio antes da realização dos exames médicos. E outra coisa, não tem nada de Almada sendo trocado por Samuel Lino, ele não está voltando para lá, o Flamengo não quer vender, o Flamengo está feliz com o desempenho dele, e o Atlético de Madrid não está querendo. Isso é coisa de torcedor lá, ok? Não tem nada de Samuel Lino saindo e sendo trocado por Almada. É o Flamengo comprando o Almada. O Flamengo está comprando o Almada. Ainda existem algumas etapas a serem cumpridas no negócio antes da realização dos exames médicos, ok? Então vamos lá, continuando. É natural que uma contratação deste tamanho tenha uma demora para sua resolução. O Flamengo ainda não trabalha com prazos para uma eventual chegada de Thiago Almada, ou seja, não está chegando amanhã, tá? Teve um monte de apurador, de cravador, cara, como é que eu vou dizer? Cara, o pessoal que fica jogando para ver se acerta, né? Apostador. São os apostadores das notícias. Esses apostadores falam número de camisa, falam que o jogador vai chegar tal dia, e aí quando bate, fala, acertei. O Paquetá tá vindo tal dia. Aí acontece, ele, falei, eu avisei, hein? Eu avisei, eu já tô de saco cheio disso, cara. Tá? Não tem nada fechado, não tem número, pode ser 23? Pode. Aí ele vai dizer, falei que era 23. E eu não tenho nada contra essas pessoas, só que eu tô passando para vocês que a própria fonte dentro do Flamengo falou que não fechou o número 23 ainda, tá? Realmente eles estão preparando lá o anúncio no Flamengo, já se baseando lá que o Flamengo pode fechar a qualquer momento, preparando um vídeo super legal para apresentação, mas não tem ainda nada ainda certo, tá? Tá muito perto? Tá. Então é natural que a contratação desse tamanho tenha uma demora para resolução. O Flamengo ainda não trabalha com prazos para uma eventual chegada do Thiago Almada, ou seja, não sabe se é amanhã, se é depois da manhã, pode ser de uma hora para outra, gente, tá? Há ainda uma série de etapas jurídicas, financeiras e burocráticas que precisam ser realizadas para todas as partes envolvidas no negócio, Flamengo, Almada e Atlético de Madrid, ok? Somente depois dessas pendências o jogador viajaria para o Rio, onde realizaria exames médicos e assinaria o contrato. Somente após a assinatura do Departamento de Marketing do Flamengo oficializa o anúncio da contratação e mais. Confirmei que são 5 anos mesmo, tá, de contrato. Errada a matéria lá que saiu na Argentina e que o Globo Esporte citou o pessoal lá, deu crédito ao pessoal da Argentina, que já estava tudo certo, tudo mentira, tá? Inventaram essa situação lá só porque souberam que ele não ia mais para o River e ainda inventaram errado, inventaram 3 anos de contrato, são 5, tá certo? São 5 anos de contrato.